Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo sobre função do primeiro grau. Nessa aula, nós faremos a correção das atividades sobre adição com números inteiros. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim? O módulo é sobre função do primeiro grau. Por que eu estou vendo números inteiros? Vamos lá. Os nossos primeiros módulos aqui foram sobre números naturais. Depois nós vimos frações e depois nós falamos um pouco sobre números decimais. Então, você trabalhou com os números naturais, que no fundo são os números inteiros positivos e o zero. Nós trabalhamos com frações, depois com números decimais. E aí nós entramos em porcentagem e nós utilizamos tudo isso. Agora nós estamos entrando na parte de função do primeiro grau. E dentro da parte de função do primeiro grau, nós vamos trabalhar com equações do primeiro grau. E para quem já viu a equação do primeiro grau, por exemplo, você vai perceber que nós temos ali termos da nossa equação que são negativos. Então, muitas vezes, nós temos que subtrair termos, um positivo e um negativo. E às vezes o resultado disso será um número negativo. Então é por isso que é importante que nós estamos fazendo de forma paralela o nosso estudo sobre os números inteiros. Certo? Então vamos lá. Eu quero fazer um convite para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui na descrição do vídeo você pode pegar o acesso a esse curso totalmente gratuito. E para você que está gostando desse vídeo, deixa o teu like, porque isso é muito importante aqui para o nosso canal. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a correção dessas atividades. Muito bem, a atividade aqui ela é simples. Ela é uma atividade envolvendo adição com números inteiros. Então, como eu falei, os números inteiros eles são compostos pelo zero. À direita do zero nós temos os números positivos, que são os números naturais que nós estudamos anteriormente. Só que os números inteiros contêm também os negativos, que são os números que estão à esquerda do zero. Certo? Então, o que nós vamos fazer aqui nessa atividade? Simplesmente nós vamos adicionar. Perceba que nós temos adições, só que alguns desses números são negativos. Isso significa que não é porque é adição que eu sempre vou adicionar, certo? Se você não assistiu à última aula, onde eu expliquei como que nós vamos realizar as adições e as subtrações com números inteiros, dá uma olhada lá, eu acho que são duas aulas anteriores. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de forma detalhada aqui para você. A primeira eu tenho mais 5 adicionado a mais 3. Eu poderia pensar assim, esse sinal de adição aqui significa que eu estou agregando esses dois valores, ou seja, eu estou juntando. Agora, eu posso estar juntando o quê? Um número positivo com um negativo. Eu posso estar juntando dois negativos ou posso estar juntando dois números positivos, que é o caso que nós temos aqui. Se você tiver dificuldade, eu preciso que você pense talvez em dinheiro, em questões monetárias, vamos pensar assim. Porque quando eu tenho um número positivo, significa que eu tenho esse dinheiro. E quando eu tenho um negativo, eu estou devendo esse dinheiro. Só que aqui na letra A, eu tenho dois números positivos. Então, o que nós fazemos? Se eu tenho 5 reais e eu tenho 3 reais. Então, se eu tenho 5 e tenho 3, então eu tenho 8. Eu tenho 8 significa que o resultado é mais 8, certo? Então, pensando em dinheiro, seria assim que nós resolveríamos. Só que eu quero mostrar de uma outra forma. O que eu vou fazer, já para adiantar o serviço aqui para você? Eu vou simplesmente tirar os parênteses para resolver o que está dentro deles ou fora deles. Olha só, esse mais 5, ele é o primeiro número. Então, eu posso tirar os parênteses? Posso. Eu poderia tirar esse sinal de
adição aqui? Poderia também. Só que eu não vou tirar, vou deixar aqui para dar ênfase. O que eu faço quando eu tenho o sinal de adição antes do parênteses? Eu escrevo o número que está dentro do parênteses com o próprio sinal dele. Ou seja, o mais 3 continua sendo mais 3. Então, agora eu tenho uma adição. Por quê? Porque os sinais são iguais. Eu tenho 5 e eu tenho 3. Então, eu tenho 8. Então, matematicamente, seria o quê? Se esses sinais são iguais, então nós vamos somar. E vamos conservar o sinal. Qual que é o sinal aqui? Se eu estou conservando o sinal, é porque os sinais são iguais. Então, vai ser positivo. Ah, professor, por que quando os sinais são iguais? Por que não quando os sinais são positivos? Porque tem uma situação onde os números têm sinais iguais, só que eles são negativos. E nesse caso, nós também somamos. Só que tem um detalhe, eu tenho que conservar o sinal. E conservar o sinal significa que os sinais são iguais. Então eu vou colocar o sinal que está aparecendo aqui, que é o negativo. Aqui em cima eu tenho 5 e eu tenho 3, então eu tenho 8. Aqui embaixo eu estou devendo 5 e eu estou devendo 3, então eu estou devendo 8, certo? Então, vamos lá. Então a nossa resposta aqui seria positivo 8. Vamos lá, vamos para a letra B. Letra B eu tenho menos 7 adicionado a menos 10. Então, primeira coisa que eu faço, deixa eu apagar isso aqui, para tirar essa poluição aqui. Eu posso tirar o parênteses? Posso. Então, menos 7. Ah, professor, eu quero tirar o sinal do 7. Não pode. Aqui em cima, você pode tirar esse positivo. Por quê? Porque matematicamente, ou está convencionado em matemática que esse primeiro número, ele não precisa. É facultativo. Você pode colocar ou não o sinal de positivo. O que é importante é que você saiba que se ele não aparece, o sinal aqui positivo, você sabe. Lá no seu íntimo, você sabe que ele é um número positivo. Então, bora lá. Eu estou colocando aqui para dar ênfase. Só que nós sabemos que ele pode não aparecer. Só que é importante você saber que ele é positivo. Certo? Então, vamos para B. A B, o primeiro número é negativo. Então, eu não posso modificar nada aqui. Ele continua negativo. Vamos lá. Eu tenho que tirar esse parênteses aqui para resolver. O que eu vou fazer? Eu tenho que olhar para o sinal que vem antes do parênteses. O sinal que vem antes do parênteses é positivo. Isso significa que eu vou escrever esse número aqui com o seu próprio sinal. Certo? Por quê? Porque eu tenho o sinal de adição antes do parênteses. Quando eu tenho adição antes do parênteses, eu escrevo o número que está aqui dentro do parênteses com o seu próprio sinal. Agora, presta atenção, é a mesma situação aqui em cima. Aqui em cima eu tinha dois números com sinais iguais, então eu somei e conservei o sinal. Aqui embaixo é a mesma coisa. Os sinais são iguais? Então soma os dois valores. 7 mais 10 dá 17. E conserva o sinal. Qual que é o sinal? É negativo. Eu só tenho um sinal aqui, é negativo. Então essa adição é igual a menos 17. Muito bem. Eu quero adicionar 0 com menos 8. Então vamos colocar aqui, ó, 0, não tem sinal 0, então inclusive nem tem parênteses nele. Adicionado. Presta atenção, eu tenho um sinal de adição antes do parênteses. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que escrever o 8 com o seu próprio sinal. Por quê? Porque eu tenho um sinal de adição antes do parênteses. Essa é a regra. Sinal de adição antes do parênteses, escreve o número com seu próprio sinal. Ele é negativo, continua negativo. Eu tenho 0 menos 8, então é menos 8. Certo? Eu tenho 0 e estou devendo 8, então eu continuo devendo 8. Certo? Vamos para a próxima. Eu tenho mais 5. Você já sabe que você pode escrever mais 5 ou simplesmente 5. Aqui eu vou dar ênfase
na informação mais completa, no caso, com o sinal positivo, para você entender melhor. Depois, você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu tenho um sinal de adição antes do parênteses, então eu tenho que escrever o 20 com o seu próprio sinal. Agora a gente tem uma coisa diferente. Por quê? Na primeira, eu adicionei. Por quê? Porque os sinais são iguais. Na segunda, eu também adicionei. Por quê? Porque os sinais são iguais. Na terceira, eu tenho um caso diferente, porque eu tenho um zero. O zero não tem sinal. Então, zero somado com alguma coisa, ou zero subtraindo alguma coisa, vai dar essa coisa que está aqui do lado. Certo? Agora aqui é diferente. Aqui os sinais são diferentes. Certo? Aqui em cima eu tinha sinais iguais e agora eu tenho diferentes. Se quando eu tenho sinais iguais eu vou somar, quando eu tenho sinais diferentes eu vou subtrair, justamente. E aí, como é que subtrai? Subtrai o maior número menos o menor. Quanto que é 20 menos 5? 20 menos 5 é 15. Eu nem olhei para os sinais. A primeira coisa que eu percebi é que os sinais são diferentes. Se são diferentes, então eu tenho que subtrair. Está aqui, ó, o maior número menos o menor dá 15. Agora vamos pensar no sinal. Qual é o sinal do maior número? Você já percebeu? Quando você faz a pergunta correta, você chega nas informações corretas. Qual é o sinal do maior número? O maior número é o 20 e o sinal dele é negativo. Então a resposta tem que ser negativa. Presta atenção, vamos pensar em dinheiro. O positivo indica o que eu tenho. Então eu tenho 5 reais, mas eu estou devendo 20. Se eu tenho 5 e estou devendo 20, então eu tenho menos do que eu devo. Certo? Então, na verdade, se eu tenho 5 e devo 20, então eu pago os 5 e continuo devendo. Eu devo quanto? Eu devo 15. Então, essa é a nossa resposta. Deixa eu colocar aqui o menos 8 aqui. E aqui o menos 15. Muito bem. Próxima. Menos 40 adicionado a mais 13. Então, vamos lá. Eu vou tirar o parênteses do primeiro número. E o segundo número eu vou escrever com o seu próprio sinal. Por quê? Porque eu tenho o sinal de adição que vem antes do parênteses. Os sinais são diferentes? Sim, então eu não posso somar. Eu vou subtrair. Ah, professor, eu subtraio o quê? Eu subtraio o maior número menos o menor número. Sempre. O maior menos o menor. Esquece o sinal, por enquanto. Quanto que é 40 menos 13? Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 10. 10 menos 3 é 7 e 3 menos 1 é 2. Então, a subtração é igual a 27. Agora vamos pensar no sinal. O maior número é positivo ou negativo? É negativo. Então, a resposta é negativa. Pense em dinheiro. Eu estou devendo 40 e eu tenho 13. Eu estou devendo mais do que eu tenho. Então, eu continuo devendo, certo? Isso faz sentido para você, não é? A gente que lida com dinheiro, com valores monetários, o negativo representa a dívida e o positivo representa o que eu tenho. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 27. Agora, aqui embaixo, eu tenho menos 8 adicionado a menos 17. Como eu tenho o sinal de adição antes, então, eu tenho que escrever o número com o seu próprio sinal. E o próprio sinal dele é o 17, é o negativo. Os sinais são iguais? Sim. Então vamos adicionar? Bora. Quanto que é 8 mais 17? Isso vai dar 25. E eu vou conservar o sinal. Por quê? Porque eu estou devendo 8 e estou devendo 17, então eu vou somar minhas dívidas. Vai dar menos 25. Então essa é a nossa resposta. Ok? É muito importante que você entenda a adição e a subtração com números inteiros, certo? Por quê? Porque nós vamos trabalhar isso nas nossas equações. Muito bem, então vamos lá, vamos para o próximo. Vamos descer aqui. Número 2. Uma pessoa tinha saldo positivo. Ou seja, ele tem. É como se eu pudesse representar, eu representaria assim, ó, matematicamente. Mais 600. Ou 600 positivo, concorda?
Então, uma pessoa tinha saldo positivo de 600, tá aqui, ó, em sua conta bancária. Em seguida, ela retirou R$ 1.000. Retirar R$ 1.000 significa que eu tenho que tirar R$ 1.000 desse valor. Ou seja, representa uma dívida. Então, essa é a expressão que nós temos aqui. Eu poderia escrever de uma outra forma, para combinar e para ser coerente com o que nós fizemos aqui até agora? Posso. Olha só. Essa adição aqui no meio significa que eu estou juntando duas informações. Vou colocar um parêntese aqui também. Eu estou juntando duas informações. Uma informação do meu saldo, que é positivo, e eu quero juntar esse saldo positivo, eu quero juntar, ou seja, eu quero adicionar com uma dívida de R$ 1.000, porque eu retirei R$ 1.000. Ok? Então, o que nós podemos fazer? Agora eu vou tirar o parênteses. Vai ficar 600 menos 1.000. Por que ficou 600 menos 1.000? Lembra? Quando eu tenho o sinal de adição antes do parênteses, o que eu faço? Eu escrevo o número que está no parênteses com o seu próprio sinal. Muito bem, o que é mais 600 menos 1.000? Os sinais são diferentes? São, né? 600 é positivo e o 1.000 é negativo. Então, nós vamos subtrair. Subtrair o quê? O maior menos o menor. Quanto que vai dar isso? Ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 10. 10 menos 6, 4, e aqui vai dar 0. Perceba que a minha resposta será negativa. Não é verdade? Por quê? Porque o maior número é negativo. Então, vai ficar negativo 400. Vamos responder a pergunta? O saldo passou a ser positivo ou negativo? Passou a ser negativo. Não é verdade? Eu tinha, vamos lá, ó, eu tinha 600. Se eu venho e tiro 1.000, eu estou tirando mais do que eu tenho. Essa é a representação da nossa adição. E aí, por fim, nós temos aqui um saldo negativo. Agora, por que eu fiz isso aqui direto? Porque eu precisava saber qual é o saldo. Eu poderia ter pensado intuitivamente, porque eu tenho 600 e tiro 1.000, então eu vou ficar com saldo negativo, concorda? Mas eu já fiz a operação. Por quê? Porque aqui na número 2, letra B, é a mesma questão. Ele está perguntando qual é o novo saldo da conta. Esse é um tipo de questão que você tem que arrastar. Tá bom? Eu vou escrever aqui, mas você vai arrastar a tua resposta para o local correto. Então, a minha resposta será que o novo saldo será de R$ 400. Positivos ou negativos? Ó, você vai arrastar aqui, ó. Vai ser negativos. Então, o novo saldo será de R$ 400 negativos. Opa, coloquei negativos. Negativos. Certo? Então é isso. Essa é a nossa resposta para número 2, letra B. Bora lá. Vamos para a próxima. Questão 3. Nas 4 primeiras semanas de fevereiro, a empresa Gama apresentou o seguinte demonstrativo. Está aqui. Essa tabela, onde na primeira semana a empresa teve um lucro de 5.680, segunda semana teve um prejuízo de 1.329, na terceira semana um lucro de 2.400 e na quarta semana um prejuízo de 4.260. Você já sabe que o lucro nós representaremos com o sinal positivo, o prejuízo com o sinal negativo, certo? Primeira pergunta, devemos representar o saldo por um número positivo ou negativo? Eu não sei. Por quê? Porque primeiramente eu tenho que adicionar todas essas parcelas. Quando eu falo adicionar, é agregar, é juntar, porque eu estou trabalhando aqui com adição. Mas nós sabemos que no fundo nós teremos que fazer subtrações. Por quê? Porque eu tenho números positivos e negativos. Os sinais são diferentes, não é verdade? Então vamos lá. Vamos trabalhar essa informação. O que eu vou fazer aqui para começar? Vou escrever aqui do lado. Ó. Eu quero saber se o saldo foi positivo ou negativo. Então, eu vou começar assim. 5.680 adicionado
com um prejuízo de 1.329. Na segunda semana, eu vou adicionar com um lucro de R$ 2.400, não é verdade? E eu quero adicionar agora com um prejuízo de 4.260. Ah, professor, eu já trabalho, sabe? Eu trabalho numa área administrativa ou numa área financeira de uma empresa e lá eu faço desse jeito. Eu pego primeiro e somo logo os negativos, depois eu somo os positivos. Posso fazer isso? Pode, claro que você pode. Você pode agregar logo aqui os dois negativos e os dois positivos. Ah, professor, como assim? Eu posso fazer isso? Posso. Lembra que a adição ela é comutativa? Eu posso trocar a ordem. E ela é associativa também. Então eu posso associar essas parcelas da forma como eu quero. Mas que parcelas? Veja que eu tenho uma adição. Ó. Eu tenho uma adição aqui, uma adição aqui e uma adição aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 parcelas. Certo? Então eu posso associar da forma que eu quiser. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos fazer dessa forma? Primeira coisa, não vou fazer dessa forma, vou deixar você fazer dessa forma e eu vou simplesmente resolver normalmente tirando do parênteses e adicionando ou subtraindo. Esse é o primeiro número, então eu vou escrever ele com seu próprio sinal. Poderia deixar sem sinal? Sim. Eu tenho o sinal de adição antes do parênteses, o que eu faço? Eu escrevo o número com o seu próprio sinal e tiro parênteses. Eu tenho um sinal de adição antes do parênteses. O que eu faço? Eu escrevo o número com o seu próprio sinal, que no caso é 2.400. Eu tenho o sinal de adição antes do parênteses. Então, nós vamos escrever o número com o seu próprio sinal, que no caso é o negativo. Veja que eu tenho isso aqui, ó, uma subtração. Eu quero resolver isso aqui primeiro. Quero resolver por partes. Quero resolver isso aqui, ó. Primeiramente, eu já sei que o resultado será um valor positivo. Por quê? Porque o maior dos dois números é positivo. E eu tenho que fazer uma subtração? Tenho. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Vamos lá, 29. Vou colocar aqui. Eu tenho que fazer uma subtração. Sinais diferentes, um positivo e um negativo. 10 menos 9, já estou adiantado. 0 menos 9 não dá. Então vamos pedir emprestado aqui e aqui vai ficar 10. 10 menos 9 sobra 1. 7 menos 2 fica 5. 6 menos 3 fica 3. E 5 menos 1 fica 4. Então a minha resposta aqui vai ser 4.351. Não é verdade? Ah, professor, beleza, eu quero adicionar isso aqui. Posso? Pode. Adicionar não, né? Subtrair, porque os sinais são diferentes. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer de forma detalhada para privilegiar quem não está sabendo ainda fazer. Vamos lá. Vamos voltar aqui de novo. Qual que é a minha prioridade? A minha prioridade vai ser essa, ó. Eu te pergunto, eu vou adicionar ou eu vou subtrair? Eu vou adicionar. Por quê? Porque os dois números são positivos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2.400 aqui embaixo. Para a gente adicionar agora. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 5. 3 mais 4 é 7. E aqui vai dar 6. Então, eu tenho positivo 6.751. Menos 4.260. Muito bem. E agora, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma subtração. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Então, vamos colocar aqui 4.260 e vamos subtrair. 1 menos 0, 1. 5 menos 6, não dá. Deixa eu trocar a caneta aqui para facilitar. Deixa eu mudar aqui esse 1 aqui. Vamos lá, para ficar mais organizado. Aqui vai ficar 1. 5 menos 6 não dá. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 15. 15 menos 6 é quanto? 6 para 10 é 4, vai dar 9, né? 6 menos 2, 4 e 6 menos 2, 4 e 6 menos 4, 2. Muito bem. Então, beleza. Então, a minha resposta vai ser positiva ou negativa? Vai ser positiva. Por quê? Eu subtraí.
Só que o maior número, ele é positivo. Então, 2.491. Ok? Então, aí, qual que é a nossa resposta para a letra A? Devemos representar o saldo por um número positivo ou negativo? Positivo, não é verdade? Inclusive, nós já temos até o saldo aqui que é positivo. Vamos, acho que tem letra B aqui, ó. Isso, para finalizar a questão. Olha só, nas 4 primeiras semanas de fevereiro, a empresa Gama emprestou o seguinte demonstrativo, que é esse aqui que nós já vimos. Qual foi o saldo final da empresa no período? Foi R cifrão 2.491,00, porque nós estamos trabalhando com o valor monetário, certo? Então é isso, um abraço e até a próxima aula.